creemos, y después de este viaje más firmemente que antes, que la división de América en nacionalidades inciertas e ilusorias es completamente ficticia. Constituimos una sola raza mestiza desde México hasta el Estrecho de Magallanes. Así que, tratando de librarme de cualquier carga de provincialismo, brindo por Perú y por América Unida. Salud. 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 Integração da América Latina, esse é nosso assunto aqui no Caleidoscópio de hoje. Quero lembrar que você de casa pode participar do nosso programa. Nossa MSN é Caleidoscópio TV Horizonte @hotmail.com. Nosso Twitter é Caleidoscópio TV e o nosso telefone é 3209-013. Lembrando que você pode ligar aí quantas vezes você quiser e twittar aí quantas vezes você quiser para concorrer ingresso para o filme Alice no País das Maravilhas, que vai ter uma sessão especial aí no Shopping Cidade. Então liga aí, participe, e é sempre bom quando a gente coloca a sua participação aqui no programa. Javier, como é que é essa história? Você é da Colômbia, não é isso? Como que você veio parar aqui? Nossa, a história é longa. Tudo começou, na verdade, em Cuba. Eu fui para Cuba fazendo umas oficinas de direção, de roteiro. Aí conheci umas pessoas de Brasil que me convidaram para trabalhar, primeiro no Rio, depois aqui em Belo Horizonte. Aí, nessa primeira vez, foi em 2004. Eu fiquei 6 meses essa primeira vez e voltei para a Colômbia. Mas já conheci o Grupo Galpão e me interessei por fazer oficinão, cursos assim, de profissionalização do ator mesmo. Então, aí, em 2005, já voltei para fazer oficina em 2006. E aí já foi ficando, um projeto chama outro, de repente conheci a banda, fui chamado para fazer coros primeiro e depois já comecei a participar mais na parte de composição, cantar mais, né? Então minha história é assim. Legal. E quando você foi para Cuba, no caso, você foi para passear? Como? Não, eu fui basicamente para fazer curso de roteiro e direção de cinema. E por que esse interesse de buscar o estudo, conhecimento, aprender em outros países? Olha, assim, eu acho que viajar assim, sempre é bom, né? E conhecer outra cultura sempre é bom. Sempre vai te abrir a mente, vai te obrigar a conhecer tudo de novo, né? Assim, você conhece o corpo, o microfone, um pedestal, mas tem um nome diferente. As coisas têm um nome diferente, então, e as pessoas se relacionam de uma forma diferente com cada objeto. Com certeza. Então, mas basicamente assim, meu intuito era aprender, conhecer. A escola de Cuba é uma escola maravilhosa, né? A escola de cinema. Então já foi um lugar que eu queria muito ir. E em relação a ser latino-americano, assim, essas viagens te ajudaram a perceber o que é ser latino-americano? É difícil de falar disso, sabe? Porque acho que é uma questão muito subjetiva, né? Cada um tem sua latinidade e cada um assume ela de seu jeito. Para você? Eu acho que para mim me ajudou muito a entender muitas coisas, assim, a entender que acho que os problemas, apesar de que acontecem em lugares diferentes, são os mesmos, sim, com nomes diferentes, com uma estrutura diferente, mas a essência é a mesma. Né? A desigualdade é a mesma coisa em todos os lugares, entendeu? Então me ajudou mais a ter essa consciência de que meu país não é muito diferente do Brasil, nem muito diferente do Uruguai, nem tão, né? Talvez seja mais diferente de Cuba, mas por uma questão política mesmo que acontece, que faz uma diferença total. Mas humanamente é a mesma questão, os problemas são os mesmos. Pois é, agora qual que é seu nome? Diego. Diego, você no caso é brasileiro. O Javier, por exemplo, já teve essa curiosidade de sair conhecendo a América Latina, indo atrás de que cada país tinha para oferecer. Você acha que o brasileiro faz menos isso? Tem menos curiosidade de perceber o que outros países da América Latina têm para oferecer? O brasileiro, ele na verdade, ele se sente muito, parece que uma identidade muito grande com as paisagens, né, que existe, por exemplo, no Rio de Janeiro, o Sudeste ali, em geral, o próprio Nordeste, né? Existe esse fator que une o brasileiro
em sua beleza natural. Mas será que isso é uma identidade mesmo, né? Será que nós não temos, assim, nós percebemos, né, o futebol, o carnaval, praticamente uma identidade inventada, né? Então, mas de certa maneira o brasileiro, você acha que ele fica mais ensimesmado, né? Assim, ele fica mais dentro de si mesmo, né? Eu creio que sim, e parece, assim, claro que nós temos as exceções, né? Existem pessoas que gostam de viajar, conhecer outras culturas, mas eu acho que, em geral, o brasileiro ele se sente feliz pelo seu próprio território, pelas suas próprias belezas naturais. E o próprio carnaval, o futebol, faz com que eles tenham, né, nós temos aqui uma identidade comum, mas isso pode ser questionado, né? Marcelo, quais questões históricas podem explicar essa coisa do brasileiro ficar muito fechado, às vezes? Quando a busca pela identidade da América Latina, ela vem sendo construída ou indagada desde a formação dos Estados Nacionais no século XIX. Então, existe uma América Latina? Existe uma identidade da América Latina? Ou são várias identidades, ou são várias Américas Latinas? Então, essa construção é uma construção, uma busca muito fragmentada. Nós temos que essa construção ideológica está muito vinculada a determinado contexto. Então, no século XIX, bom, antes de falar nisso, eu acho que há uma distância muito grande do povo brasileiro com esse sentimento de América Latina. E é um sentimento histórico. Vamos pegar no próprio século XIX. A representação política e intelectual do Brasil no século XIX era que ele não pertencia à América Latina. O Brasil se identificava muito mais com o mundo atlântico, tinha muito mais intercâmbio com França, com Inglaterra e com o próprio Portugal do que com o restante da América Latina. Isso pode se verificar até mesmo como se formou o Estado Nacional. Enquanto que o restante dos países, né, da América Latina, tirando o Brasil, as independências, a formação do Estado, em um primeiro momento, houve uma participação popular. Houve lutas populares, de intelectuais, da população, os próprios indígenas, mas, num segundo momento, houve uma apropriação das elites crioulas, burguesas da época, né? E aí a formação do Estado Nacional seguiu esse ponto. Porém, no Brasil, a formação do Estado Nacional não teve qualquer tipo de participação social, né? Não teve, a independência foi algo muito ameno em relação ao restante da América Latina. Tanto que, após a formação do Estado Nacional, o Brasil continuou seguindo o viés monárquico, enquanto que os outros países adotaram o modelo republicano. Tem até a Gigi Favacho, né, pelo Twitter, ela até comentou, né, ela falou o seguinte: todos os países da América Latina, que ela ouviu essa frase, todos os países da América Latina foram conquistados, o Brasil foi descoberto. Ela ouviu essa frase e ela achou interessante. Até no processo de colonização, o Brasil era mais tranquilo, né? Menos aguerrido, talvez, se a gente comparar. Eu não concordo com essa Você questão. Você discorda com essa afirmação? Porque a conquista ibérica, a colonização ibérica, ela seguiu determinado viés, que isso nós podemos dizer que marca de uma forma semelhante a América Latina. A forma da conquista, a colonização, mas claro que aí nós temos depois especificidades em cada processo. Então foi depois disso, então, né? Exatamente, mas só voltando aqui no século XIX, então os próprios países da América Latina não viam o Brasil como pertencentes à sua identidade, entre aspas. Vamos pegar um exemplo, né? Logo após as independências, nós vamos ver um dos protagonistas, que até virou um mito, que é o Simão Bolívar. Ele tentava já, logo em 1826, a integração da América Latina, dos países, como uma forma de integração, de cooperação econômica, etc., né? Sendo que o Brasil não estava inserido nesse contexto. E o Brasil também, naquele momento, não se inseria nesse cenário. Tanto do ponto de vista da língua, que é um diferencial, do ponto de vista geográfico e também pelo viés histórico. O Brasil, no século XIX, até mesmo após o episódio da Guerra do Paraguai, era visto como um país imperialista ali na América Latina, né? Então, nós vamos ver que e depois, no decorrer desse processo, a própria educação nacional brasileira não coloca a história da América Latina no currículo escolar, né, de uma forma assim, de tentar haver essa integração desde o momento básico, desde o momento da educação. Que a gente está aprendendo a nossa história. Vamos segurar aqui um pouquinho.